Olá pessoal, a convidada de hoje do Diálogo Aberto é a Fabíola Molina, ela é secretária nacional de Esportes, Educação, Inclusão Social e Lazer. Disputou também 3 Olimpíadas, 110 vezes campeã brasileira. Sejam todos bem-vindos. Fabíola está chegando aqui agora, secretária. Secretária Fabíola Molina, boa noite. Oi, Rodrigo, tudo jóia? Boa Tudo noite. ótimo. Você está me ouvindo, me vendo bem? Tô sim, super bem. E você? Também. É uma grande honra para o Diálogo Aberto recebê-la. Obrigada, igualmente. Conhece minha terra aqui, Fortaleza, Ceará, né? Eu tive aí em 95, acredito, depois nunca mais Foi mesmo. voltei. Uhum. Ou tá na hora de Tá na voltar. hora de voltar, com certeza. Deixa eu arrumar aqui pra ficar mais fácil. Trazer aqui importantes projetos para a nossa cidade aqui. Uhum. O Nordeste é bom demais, né? Tem um clima tão favorável, né? Tem tanta esporte que pode ser feito ao ar livre, uma orla maravilhosa, né? A própria praia pode ser utilizada tanto. Então, com certeza, acho que o Brasil é muito abençoado, né? Com certeza. O Nordeste, principalmente. Com certeza. Secretária, e assim, nós recentemente recebemos aqui alguns atletas olímpicos aqui no Diálogo Aberto, tá? Aham. Quem passou aqui pelo Diálogo Aberto conosco aqui foi Lars Grael, Fernanda Uhum. Venturini, Uhum. Bernard Hasman, Uhum. Paulão, Fofão, Magic Paula e Hugo Oyama. Esses foram os atletas que passaram aqui olímpicos já. Sensacional, né? É muito bom, né? Com certeza. É tão Com bacana a gente certeza. ver as Então, pessoas que iniciando. alcançaram sim sucesso e poderem participar de lives hoje nessa ferramenta tão bacana que une as pessoas, agrega, compartilha. Então é muito bom. Com certeza. E, secretária, essa semana, com certeza, também vai ser muito especial aqui para o Diálogo Aberto. Uhum. Estamos lhe recebendo aqui hoje e nós vamos receber duas grandes mulheres nessa semana. Fabíola Molina, na quinta-feira vai estar conosco aqui Maitê Proença. Olha que legal. Pois é, Muito assim, chique. muito obrigado. A Parabéns nossa, pelo trabalho. muito obrigado. A nossa convidada especial de hoje do Diálogo Aberto é Fabíola Molina, ela mãe, empreendedora de sucesso, 3 Olimpíadas, 110 vezes campeã brasileira, fundadora da Fabíola Molman, Moda Esportiva e Moda Praia, né, e secretária nacional de Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social. Iniciando aqui, secretária Fabíola, né, assim, você que tem uma vida no esporte, né? Eu gostaria de ouvir de uma grande atleta de alto rendimento, né? Qual a importância do esporte na vida da pessoa, na vida do atleta? O esporte, eu acho que ele é um divisor de águas, né? Ele, independente do nível que você faça, eu acho que quem pratica esporte passa por uma escola de vida muito cedo, né? Você, desde criança, você já está aprendendo algumas coisas de uma forma muito sutil que você acaba levando para a vida inteira. Então, eu acho que, né, as pessoas falam muito de disciplina. Eu falo as pessoas assim, de uma certa maneira, eu vejo muitas pessoas disciplinadas, comprometidas, né? Com trabalho, até às vezes por necessidade, né? E até eu acho assim que a disciplina deveria ser algo de uma certa maneira muito natural, né? Horário para as coisas, isso é ter disciplina, mas é de uma certa maneira natural. Agora, eu acho que um dos grandes valores, eu acho que e aí vem muito essa importância, né, do esporte, que acho que nos ensina muito, me ensinou muito, é a gente entender que vão haver dificuldades, né, que vai ter problema, que não vai ser fácil, né, e que tá tudo bem,
e que você vai aprender a enfrentar esses problemas, que você vai aprender a enfrentar essas dificuldades. E pode ser até que, né, algum problema, alguma dificuldade você não consiga, mas você não se desespera diante daquela circunstância. Então, eu acho que essa percepção que o problema existe e que está tudo bem e que a dificuldade, na verdade, é uma grande oportunidade de crescimento. Então, quando você começa a enxergar as coisas dessa maneira, depois para a sua vida, né, para qualquer atleta que passa por isso, a gente entende. Você tem um problema no relacionamento, né? Acho que a família é a coisa mais importante que tem. Todo mundo tem problema na família. Com pai, com mãe, com sogra, com sogro, com filho. É normal, tudo certo, tá tudo bem ter dificuldade. Vamos enfrentar isso, vamos conversar, vamos resolver, vamos buscar soluções. Você tem problema no trabalho, né? Você tem problemas financeiros, você tem problema com sócio, você tem problema, né, na faculdade, em todos os lugares. Então, eu acho que esse ensinamento que o esporte traz para a vida, em termos de buscar soluções, ele é transformador, né? Você entender que não é o fim da linha. E eu acho que isso transforma o ser humano, sabe? Você não fica acomodado, você não busca culpados, você não fica apontando o dedo, porque foi tal pessoa, tal governo, tal coisa que não aconteceu. Não, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, né? E eu vou buscar uma solução. E eu acho que além, né, da questão dos valores, que eu acho que esse é um dos principais valores, acho que as oportunidades que o esporte traz, né, eles são inigualáveis. Você conseguir uma bolsa de estudos, né, através do esporte é algo muito transformador. Então, muitas crianças, né, de muitos projetos sociais, às vezes conseguem estudar numa escola melhor porque está se destacando no esporte. Então, eu sei que mais para frente a gente vai falar, né, do projeto social que a gente faz em São José, que é o Swim for Change, mas a gente tem, né, declarações de crianças que falam: nossa, se não fosse aquela bolsa de estudo, né, do Colégio Técnico Opção, eu nunca teria me formado. Hoje eu estou empregada, estou trabalhando, e eu posso ter uma vida digna porque eu estou trabalhando né, através de uma formação que eu tive através do esporte. Então, eu acho que esse caminho da educação, né, de você conseguir linkar a educação, conseguir mais oportunidades através do esporte, porque o esporte, de uma certa maneira em si, ele é um tempo limitado, mas é o que você faz com esse tempo para você continuar a sua vida lá para frente, né? Então é lindo Exatamente. demais, é lindo demais. Pessoas que não teriam oportunidades, que hoje estão onde estão por causa do esporte. Quem está nos assistindo aqui, se quiser enviar perguntas aqui para a secretária Fabíola, pode enviar. Secretária, assim, no início da sua carreira, você teve influência realmente na família para seguir a carreira no esporte? E por que a natação, não é assim também? Como foi no início? Uhum. Bom, eu sou muito abençoada de ter nascido numa família, né? Que os meus pais sempre me deram força no esporte, então isso foi fundamental. Eu sempre agradeço eles. Eu não sei se eles entraram ainda, mas minha mãe e meu pai sempre acompanham as lives também. Continuam meus fãs até hoje. Mesmo com 45 anos, eles estão sempre me apoiando. Depois que eu terminei, e aí, fui bem, falei alguma coisa errada, o que eu posso melhorar, né? A gente sempre pede conselhos para os pais. Então, assim, meus pais, eles foram atletas de natação, os dois, né? Tanto a minha mãe quanto meu pai, os dois nadavam na década ali de 60, né? Óbvio que era uma realidade completamente diferente, mas eles se conheceram no clube, lá na Associação Esportiva São José, então eles já tinham um pouco dessa veia de natação na água, né? Essa veia de água, né? Essa veia de esporte, principalmente de natação. E meu pai sempre gostou de esportes aquáticos, então a gente ia muito para a praia, né? Porque a sua mãe está confirmando que está aqui, lá, que está aí. Estamos aqui sim, olha lá, legal. E a gente ia sempre muito para o litoral ali de São Paulo, né? Porque nós somos de São José dos Campos. E então a gente ia muito para a praia, então a gente acabava, né, mergulhando, fazendo mergulho, né, brincando na praia de travessia até a ilha, de andar de vela na medida do possível. Então, acho que essa influência de a gente estar no meio aquático e gostar de estar no meio aquático, ela é super importante. Eu tive bronquite quando eu tinha, né, 2, 3 anos, então isso foi um fator médico que influenciou meus pais a me colocar, de uma certa maneira, logo cedo, né? Naquela época não se fazia natação tão assim, né? Cedo, com 2, 3 anos. E aí eu comecei muito por causa da bronquite,
Mas aí, com esse incentivo dos meus pais, eu segui na natação. Eu e a minha irmã, a gente fazia alguns outros esportes, como a ginástica olímpica, né? E algumas outras atividades que os meus pais achavam importante. Mas a natação, a gente vai criando, né? Essa conexão, eu acho que os pais trazem essa influência e também alguns professores, eu acho que são fundamentais. Então, eu sou muito grata aos professores que eu tive quando mais nova, né? E uma professora foi fundamental, que foi a Zanza, e ela, com 10 anos, eu tinha 10 anos, né? Quando aquele momento, quando você começa a competir e cria, assim, né? Ela tinha uma paixão muito grande, aquele amor, e junto à equipe, junto aos amigos. Então, acho que isso também, acho que os professores influenciam muito nas nossas escolhas. Então, foi essa junção de fatores. Secretário, chegou uma pergunta aqui quem está nos acompanhando aqui, o Juarez. Ele está perguntando como o esporte retorna pós-pandemia, em termos de seguir os protocolos, principalmente entidades não profissionais, se haverá incentivo, apoio. Na verdade, assim, em algumas cidades o esporte já voltou, né? Então, eu acho que assim, a pandemia ela é tão diferente em cada localidade. Porque o Brasil é gigantesco, né? O Brasil é muito grande, né? É um continental, então tem essas diferenças, né? Então, aqui eu estou morando em Brasília hoje, né? Aqui em Brasília, as minhas filhas já estão fazendo natação, os clubes estão abertos, elas fazem também aula de equitação, tem aula de, enfim, futebol. E aqui, assim, de uma certa maneira, as aulas que são algo mais contínuo, né? Já está voltando de uma certa maneira ao normal. Eventos, né, é um pouco mais complexo, porque para você assistir um evento, as pessoas ficam mais próximas, né, obviamente, então os eventos ainda não acontecem. E eu acredito que com a vacinação, né, assim, as coisas vão voltar à normalidade. A gente vê nos Estados Unidos como as coisas lá já estão voltando, né, ao normal. Eu tenho uma amiga aqui, brasileira, que é treinadora lá em Seattle, e ela é treinadora de uma equipe de crianças, de 12 a 14 anos. E ela não viajou, né, a pandemia inteira lá, né, óbvio, eles são bem rigorosos, e ela fez a primeira viagem dela 2 semanas atrás para Phoenix, né? Então foi para o Arizona competir. Então eles já estão viajando para competições infantis. Então, assim, porque eles já estão vacinando muitas pessoas. Então, acho que em breve, quando a gente conseguir, né, ter essa taxa maior de vacinação, a gente espera que as competições voltem, né, as competições, os eventos esportivos voltem mais à normalidade. Com certeza as coisas vão estar diferentes, né, dentro dos protocolos que têm que ser seguidos, mas acho que todo mundo já está bem ciente disso. Acho que até é uma coisa boa, né, todo mundo se cuidar um pouco mais. Mas acho que com certeza a vacinação é a grande resposta para tudo isso, né? Certo. Secretária Fabíola, os amigos aqui da Associação de Stand-Up Paddle aqui do Ceará, eles mandaram uma pergunta aqui. Boa noite, secretária Fabíola. Nós da Associação de Stand-Up Paddle gostaríamos de saber se existe alguma célula específica no Ministério para projetos com pessoas diagnosticadas com TEA. Com TERA? Com TEA. A gente não tem um departamento específico, né? A gente hoje, eu não sei se isso é uma deficiência, né? Hoje a gente tem uma Secretaria Nacional do Paradesporto, que trata de uma maneira geral do paradesporto e dos esportes, e dando oportunidades. É uma secretaria relativamente nova, que começou o ano passado, que, como ela foi criada no ano passado, inclusive ela não tinha orçamento, então transtorno de espectro autista. Desculpa, eu não entendo muito as siglas, tá? Perdão pela ignorância. Me desculpe. E não tem um núcleo específico para isso, mas a gente acolhe todos os projetos, a gente escuta, a gente tem muita abertura para receber, né, as pessoas, para a gente conversar quais são os caminhos para se conseguir, né, ajuda, recurso. Então, podem entrar em contato com a gente, que a gente sempre dá um encaminhamento para as coisas que chegam.
Então, é muito importante, a gente acredita aqui que na nossa gestão da Secretaria Especial como um todo, falando em diálogo aberto, esse diálogo, né, com a ponta, com quem está lá fazendo acontecer, que dá realmente o atendimento, que eles entendem muito mais do que acontece, do que a gente que está num nível, digamos assim, mais administrativo, apesar de a gente já ter sido atleta. Mas é muito importante a gente ouvir, escutar, esse diálogo, e na Secretaria Especial como um todo a gente tem essa postura, né? A gente recebe os municípios, os proponentes, então pode marcar reunião, pode me mandar Instagram, foi assim que você conseguiu a live, inclusive, né? É. Mandando E, mensagem, que a gente está aberto a escutar as necessidades de vocês. secretária, hoje eu estava falando com o nosso secretário de esportes aqui de Fortaleza, o secretário Osíris, e ele disse, ó, diga para a secretária, nós vamos a Brasília lá fazer uma visita a ela. Eu disse, estaremos aguardando. Uns amigos aqui de Caucaia, aqui da região metropolitana de Fortaleza, eles perguntam, a secretaria pensa em promover cursos de capacitação para a elaboração de projetos da Lei de Incentivo do Esporte? A lei de incentivo não é a minha área, existe um outro departamento, né? Mas a minha área, que é a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, a gente, inclusive, preparou já uma capacitação para o proponente, que são, né, as prefeituras, a Secretaria de Esportes, né, das prefeituras, para poder aprender a colocar os projetos dentro da plataforma Mais Brasil, que é onde tudo acontece a nível federal. Então, essa capacitação a gente tem, a gente disponibiliza, a gente pode entrar em contato com a gente, que a gente capacita, né, vocês de Caucaia, inclusive o Ildefonso, né, era o secretário de esportes de Caucaia, converso com ele de vez em quando, disponibilizei também esse curso para ele, mas a lei de incentivo, o departamento, quem toca lá, o departamento é o Leonardo Castro. E se você tiver alguma, né, dúvida, tenho certeza que a equipe vai ajudar também. Não sei se tem um curso de capacitação específico em montar esses projetos, mas pode entrar em contato comigo também, que eu direciono para o Léo e a gente ajuda. Eu acho que é super importante essa questão da capacitação. A gente sente muito, principalmente, né, nas prefeituras, quando você muda, né, mudam os prefeitos, mudam os secretários. Às vezes eu mesma, né, a gente chega de uma certa maneira numa gestão pública com, às vezes, pouco conhecimento técnico, e as coisas só acontecem quando a gente consegue realizar a parte técnica. Então, isso é fundamental para que, por exemplo, o recurso consiga realmente chegar nas cidades que precisam. Essa é uma preocupação nossa, tanto é que a gente criou, a gente, né, construiu esse curso de capacitação na plataforma Mais Brasil, porque a gente entende essa necessidade mesmo. Então, contem com a gente aqui, que a gente vai ajudar vocês a se capacitarem. Certo. Secretária, a turma aqui do Stand-Up Paddle está dizendo que fica o convite para conhecer aqui os projetos deles. Quando vier a Fortaleza, remar com eles aqui nos Verdes Mares. Ótimo, adoro stand-up, acho muito bacana. Pronto. E também está perguntando algum e-mail de contato que possa enviar. Pode mandar para o fabiola.molina, que é o meu mesmo, né? fabiola.molina@cidadania.gov.br. Certo. Secretária, no início da sua carreira, assim, lá adolescente e tal, tinha algum atleta que você sonhava em ser? Tipo assim, um atleta que inspirava, disse, um dia eu quero ser ele. E quais foram os maiores desafios na sua carreira? Acho que todo mundo que é atleta sonha um dia, né, em chegar nas Olimpíadas. Então, nas Olimpíadas de 84, eu estava com 9 anos. Eu sou nascida em 75, né? E foi quando o Ricardo Prado foi prata. Então, eu lembro de eu e minha irmã, a gente fazer bandeirinha para torcer para ele, né? É muito bacana tê-lo como ídolo, vendo conquistar uma medalha para o Brasil. Foi muito marcante, assim, na minha vida. E depois a gente vai tendo outros ídolos, a gente vai crescendo, né? A gente vai tendo alguns ídolos fora do Brasil, né? Tinha uma menina que nadava costas muito bem na Hungria, ela tinha ganhado, se eu não me engano, as Olimpíadas de 88, depois ganhou 92, não sei se ela ganhou 84, mas a Cristina Exergese, ela nadava costas assim muito bem, ela ganhava as provas de 100 e 200 costas.
Então você vai se espelhando, né? Depois você começa a admirar o Gustavo Borges, aí daí de repente você começa a estar na seleção junto com ele. É muito bacana, assim, você ter esses ídolos, né, que te estimulam e você começa a sonhar a ter, a chegar lá também, né, um dia. E aí, como eu falei assim, você vai enfrentando muitas dificuldades, né, e todo mundo enfrenta. Óbvio que a parte de recurso, ela é importantíssima e, assim, acho que a minha carreira não foi diferente da maioria dos atletas no Brasil. É o patrocínio ou é o pai pidão, né, que vai lá nas portas bater para pedir, a gente precisa competir em Goiânia, não tem ônibus, não tem uniforme, então você vai pedir um patrocínio aqui, outro patrocínio ali, vai fazer rifa, vai fazer feijoada, vai fazer pizza, e vai fazendo, né, esse tipo de ações para que realmente a equipe consiga ir disputar uma competição, né, você ficar, né, a gente ficava em alojamento às vezes e estava tudo certo. Então, acho que existem essas dificuldades iniciais que eu acredito que geralmente os pais correm atrás mesmo. Tem um pouco da dificuldade, né, na minha época, pelo menos, de falta de estrutura, né, de uma piscina super moderna para treinar, né? A natação é um esporte que requer, né? Piscina não é uma coisa, às vezes, tão fácil de você encontrar. Então, na minha cidade, por exemplo, só tinha uma piscina de 25 metros. Né? As competições internacionais, Jogos Pan-Americanos, mundiais, elas acontecem em piscina de 50 metros. Então, como não tinha em São José, o que você fazia? Você ia treinar em São Paulo. Aí você ligava para um técnico amigo, posso treinar aí no Paulistano, no Hebraica? Não. E aí você faz 2 treinos por semana, né? Numa piscina que dá. E aí o pai e a mãe vão ajudando, né? Então, eu vejo também, assim, no meu caso, eu tinha muita preocupação, meus pais tinham muita preocupação com meus estudos, né? Que eu não parasse de fazer a escola, que eu não parasse de estudar para seguir a carreira como atleta. Então, essa jornada dupla, digamos assim, de você ser atleta e também você ser É um grande estudante, desafio, né, secretária? É um é um grande grande desafio. desafio. Então, assim, na minha época, a solução que a gente encontrou foi ir para os Estados Unidos. E, né, o pessoal falou assim, você ganhou uma bolsa de estudo, né? A gente falou assim, ganhou não, conquistamos. Porque nada cai do céu, né? Então, você escreve cartinha para as universidades, você não sabe inglês, você pede para traduzir, você põe no correio, você não sabe para qual endereço, você vai buscar o endereço das universidades, enfim, espera a resposta, se comunica com o técnico por carta. É muito difícil, né? Até você conquistar a bolsa. Eu ganhei uma bolsa no Tennessee e aí eu fiz faculdade lá, o que aí eu consegui conciliar né, o esporte e a educação e me formei. Mas hoje eu sei que é um pouco diferente, né? Até as formações que você tem, às vezes, à distância, né? Algumas flexibilidades que as universidades entendem. Hoje também existem universidades que acreditam nesse caminho do esporte, né? Tem várias universidades que têm essa mentalidade de apoio ao esporte. Né? O Unisanta, por exemplo, lá em Santos, a gente sabe que é uma universidade que apoia muito o esporte, o NIP. Tem algumas universidades que tem esse caminho. Então, eu acho que esse é um grande desafio, assim, de uma maneira macro, né? Você conseguir conciliar essas duas partes importantes da vida e, na verdade, entender também. Eu acho que os meus pais, nessa questão, eles sempre foram, assim, muito sábios e muito... Também sempre buscaram esse conhecimento de entender que o esporte não atrapalha os estudos. Né? Eu converso com muitos pais de crianças e falo assim, nossa, mas é muito tempo, tem que treinar muito, não vai ter tempo para estudar. E os meus pais nunca acharam, né, que o esporte atrapalhava a escola, né? Pelo contrário, que o esporte podia ajudar na escola. Então, às vezes é triste de falar assim, eu tirei meu filho do esporte para ele poder se dedicar mais ao estudo. E não acontece, né? Pelo contrário, eu acho que o esporte ele é um canal de você estar trabalhando toda a tua parte física, que ajuda né, nos hormônios, né, em todo o desenvolvimento, na oxigenação cerebral e tudo mais, tanto nessa parte física como na parte emocional, de equilíbrio, inclusive mental, que a gente precisa, né, nesses desafios da educação. Então, ter essa noção que o esporte ajuda na escola é muito bom. Você não ficar pensando, nossa, eu estou treinando, estou perdendo tempo. Poderia estar estudando porque a outra pessoa está estudando mais que eu, né? E não é só a quantidade de estudo que a gente faz, mas a qualidade. Eu sempre fui boa aluna, né? Sempre tirei notas boas e o esporte sempre me ajudou, inclusive na disciplina dos horários, né? Na disciplina de saber fazer as coisas na hora certa.
Então, eu acho que isso é um grande desafio, né? Secretária, o que você falou agora há pouco vai de encontro com a pergunta que minha mãe acabou de fazer aqui na live. Minha mãe está assistindo aqui, Marta Pereira. Ah, Ela legal, está Marta. ela tá dizendo aqui, secretária Fabíola, parabéns pelo seu trabalho desenvolvido. Uhum. Excelente live. Aí ela pergunta, você acredita que o esporte leva as pessoas a serem determinadas e persistentes? Minha mãe, Marta Pereira. Ai, com certeza, né, dona Marta? Eu acho que o esporte ensina que, assim, é só com trabalho duro que você vai conseguir as coisas, né? O esporte é muito meritocracia, meritocracia. É. De você realmente se esforçar e conseguir o resultado. Então, isso, você vai treinando naquilo e você vai se dedicando, se empenhando, e você vê que para você conseguir realmente alguma coisa, você tem que se esforçar, né? As coisas não caem do céu, você tem que se esforçar, e você, na verdade, até descobre que é gostoso se esforçar, que é gostoso se esforçar, que é gostoso ter aquele desafio para você se dedicar, né? E que é muito prazeroso você ter um objetivo difícil e você conseguir, né? Essa conquista do desafio, ela é muito bacana. Então, com certeza ajuda bastante, dona Marta. Secretária, você ainda nada hoje? Dá umas braçadas? Ah, então, eu cheguei aqui em Brasília bem quando começou a pandemia, né? Na verdade, eu cheguei até, assim, em fevereiro, aí eu não mudei a casa onde a gente mora, hoje a gente se mudou dia 25 de março, e a pandemia aqui em Brasília foi lockdown a partir do dia 12 de março. Então, a gente nem instalado não estava ainda, e aí fechou tudo, né? Aí ficou tudo fechado por meses, e aí quando voltou já era meio no final do ano, e aí, assim, eu não consegui me organizar ainda para ir nadar, né? Mas eu não deixo de fazer minhas atividades físicas, eu acho que é super importante você estar ativo. Então, eu ou consigo caminhar ou eu consigo correr. Agora estou me aventurando em umas aulas de taekwondo. Ai, ai, é legal experimentar um esporte novo, a gente fica todo dolorido, mas é bacana. Mas eu não consegui ainda no horário que eu tenho, porque eu tenho duas meninas pequenas, né? Então, assim, a parte da noite eu faço questão de estar com elas também. Então, mas eu espero em breve, pelo menos conseguir, por exemplo, nadar de sábado, né? Organizar que no sábado eu consiga dar um pulinho na piscina, eu sinto falta. Eu acho muito bom, nadar é muito bom, né? Eu Com sinto falta. certeza. Secretária, tem um comentário aqui de uma seguidora que era uma pergunta que eu queria fazer. Uhum. Ela diz o seguinte: Fabíola, melhor atleta, melhor pessoa e melhor maior. Sou sua fã, Babi Cuevas. Como é que é o nome dela? Babi Cuevas. Babico? Cuevas. Aí Evas. eu gostaria de perguntar esse seu lado empreendedora, como foi isso aí, secretária? Ah, foi muito legal, porque assim, são algumas coisas que a gente. Eu acho que assim, é outra coisa que o esporte nos ensina na vida é a questão de você ter coragem de tentar alguma coisa nova, diferente que você nunca fez. Novos desafios, né? Novos desafios. E surgiu muito de uma necessidade que eu tinha como nadadora de costas, né? Então, assim, eu sempre nadei costas, também nadava medley quando eu era mais nova, mas o costas sempre foi a minha prova forte. E eu treinava numa piscina descoberta, assim, acho que como Fortaleza, né, deve ter muitas piscinas que são ao ar livre, e eu pegava muito sol. E eu treinava de maiô porque era o que tinha na época para treinar. Então, você vai ficando adolescente, aí você vai pra praia, igual Fortaleza, né? Você vai pra praia no final de semana e você vai com aquela barriga toda branca. E começou a ficar muito desconfortável, assim, né? Eu falei assim, nossa, bem que eu poderia treinar com alguma coisa que eu pudesse pegar sol pra barriga não ficar tão branca. E aí, coincidências da vida, né? Obras de Deus, tinha uma costureira lá em São José dos Campos que trabalhava para uma menina que fazia natação. E ela falou assim: uma moça trabalha para minha costureira e ela faz maiô, né? E aí eu comecei a conversar com ela, falei assim: eu queria alguma coisa diferente, né? Que eu pudesse pegar sol e que pudesse ficar com uma marca bacana, mas tem que ser firme porque, né, a gente treina forte. Ela falou assim: vamos fazer assim, vamos fazer assado. E a gente foi fazendo as alterações, as modificações. Colocamos cordão de ajuste, né, na parte de cima, no top, e na calcinha para ficar firme.
E aí eu fiz para mim, né? Porque eu tinha essa necessidade. E as meninas, né, da minha equipe começaram a ver, também quiseram. Daí a gente ia para a competição fazer soltura, né? O aquecimento de Sunkini. E elas também quiseram. E aí eu comecei. Todo mundo sempre pedia nas competições, então eu sempre levava 20 para vender, sempre levava os 20. E aí começou de uma forma bem informal. E depois, quando eu achei que eu fosse parar de nadar, que foi depois das Olimpíadas de Sydney, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Porque eu acabei me formando em teatro nos Estados Unidos. E aí meus pais falaram, ah, o Sunkini tá indo super bem, né? Por que a gente não faz algo formal realmente? E aí meu pai, né, ele é médico, mas ele sempre foi muito entusiasmado, né, com o negócio de comércio, de vendas. Não, vamos vender, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, meu pai deu muita força e a minha mãe tem uma veia empreendedora muito grande. Então, eu e minha mãe fomos sócias a princípio, né? Ela com um lado de organização e de gestão também, que a minha mãe também nunca tinha feito nada disso. E assim, eu muito com a parte da criatividade, de fazer as estampas, de conhecer as meninas, de fazer as vendas. Então, aí começou, a gente foi fazer toda a parte, né, burocrática de criar a empresa, começamos bem pequenininho, alugamos uma casa, contratamos uma funcionária, que é essa costureira, e aí a gente começou a produzir, né, 30 por mês, depois 60 por mês, aí 100 por mês, aí você vai aumentando gradativamente, até a gente chegar a ser a empresa licenciada das Olimpíadas Rio 2016, que foi uma grande alegria, assim, uma grande conquista para a gente, né? 2012, a última Olimpíada como atleta, e 2016 ser a marca licenciada das Olimpíadas. Então, isso foi muito legal, foi um reconhecimento assim muito grande de ter umas Olimpíadas no Brasil e você não estar lá como atleta, mas você estar lá com a sua marca, né? Isso foi bem emocionante, assim, de saber que você conseguiu construir algo de uma qualidade olímpica, né? Então, essa é a nossa história. A Duas gente sempre fez conquistas. tudo com muito amor. Eu acho que assim, o segredo do empreendedorismo é você fazer algo que você conheça, que você entenda, e você fazer com carinho, muito bem feito, né? Com muita qualidade, é uma coisa que leva o meu nome. Então, assim, né? A minha família também sempre teve muita preocupação, né? É o Sunkini da Fabiola Molina, né? Você não quer que seja uma coisa ruim porque tá levando o seu nome. Então, a gente sempre tem essa preocupação com a qualidade e com lidar, né, com as pessoas. Eu acho que todas as empresas elas são formadas de pessoas. A nossa empresa, por exemplo, é só mulher, são 33 mulheres. Então, assim, a gente consegue produzir se a gente cria um bom relacionamento, né, interno. E eu acho que aí as coisas fluem, né, e acontecem. É muita mulher, secretária. É muita mulher. Mas dá certo, né? Muita mulher junto, eu acho que é super positivo. Eu acho ótimo. Todo mundo agitado, agilizado, vamos fazer, vamos correr atrás. E a gente sabe que às vezes, por exemplo, né? Às vezes, mas não fica de mau humor, não tem TPM, não tem fofoca, não sei o que lá. Mas a gente coloca todo mundo nos eixos, né? Nos trilhos, tem bastante conversa, eu acho que isso é muito positivo, né? E sempre tem os homens também, assim, participando, né? De consultorias, meu pai sempre, eu acho que é importante ter esse olhar masculino também para fazer esse equilíbrio. Mas dá certo, graças a Deus. Secretária, uma pergunta aqui da Kátia, lá de São José dos Campos. Aham. Ela pergunta, Kátia Carvalho, como foi ser recordista de costas e a emoção? Uhum. Eu acho que toda vez que você bate um recorde, né, que você tem uma autossuperação, assim, é muito legal. Você ter uma meta e conseguir, né? O recorde nada é aquela meta que você coloca e se você se disponibiliza para você alcançar e você faz muito sacrifício, né? Então, por exemplo, a gente como atleta, a gente acorda muito cedo, passa muito frio, né? Treina de madrugada, abre mão às vezes de Natal, de Ano Novo, tudo para alcançar aquela meta. Então, quando você alcança que, né, às vezes a meta é um recorde, é uma satisfação de enorme, né? De saber que você está construindo um caminho, que você fez tudo certo, que as pessoas que estão junto com você também são pessoas é, que acreditam em você e de você poder traçar novas metas. E acho que esse caminho assim do esporte ele é bem legal, né? Tem muitas frustrações, né? Nem sempre a gente consegue quebrar os recordes. Tem muitas vezes que a gente fica no quase lá, mas a gente não desiste, a gente continua, mas é muito bacana. Eu não sei se ela queria falar do estilo especificamente costas, né? Eu acho que todos os estilos eles são muito parecidos, assim, em termos de você alcançar a meta.
Mas o costas foi o que eu comecei a me destacar, era onde eu, né, me dava melhor, então aí eu era no costas, né? Eu gostava de nadar costas, porque você, né, tipo, que eu falei, assim, você nadava em pista descoberta, então você, o pessoal assim, você não cansou de cantar, contar azulejo, não? Eu falei assim, no meu caso eu ficava contando as nuvens. Que eu olhava mais para o céu do que para o azulejo, né? Então, na verdade, não era ruim, né? É bacana, assim, a gente poder uh, até estar em contato até com a natureza de uma certa maneira, né? É um desafio, né? Mentalmente é cansativo você estar no treino, às vezes você não fica prestando atenção nas coisas que estão passando de nuvem, né? Mas em alguns momentos você pode dar aquela relaxada, digamos assim, e olhar para o céu e se inspirar. Secretária, a sua mãe está dizendo que tem uma costureira que está assistindo a live. Acho que é Socorro. A Essa... Socorro, nossa repentista, eu acho que eu vi aqui ela dando um oi. Eu vi uma Socorro aqui, A Socorro comentando. Barros, maravilhosa. Ela, além de costureira, ela é repentista. Ela é do Ceará, e ela faz cada repente lindo. E ela tá com a gente há muito tempo, desde o comecinho, olha lá, Socorro, Que maravilha. E é maravilhosa ela, a gente é muito grata, assim, porque as pessoas, a gente acaba construindo uma história junto com as pessoas, né? Porque são as famílias envolvidas, os filhos. A Socorro me mandou uma mensagem hoje dizendo, olha, envia um convite para a mãe da Fabíola. Ela mandou Verdade. uma mensagem. Aí eu enviei o convite para sua mãe. Legal. A Michele, lá de Manaus, ela está dizendo, boa noite, secretária, parabéns por toda a dedicação dada ao nosso país. Uma pergunta, a senhora acha fundamental o esporte ser uma das bases fundamentais para a inclusão social justa? Se o esporte é fundamental para a base de uma inclusão justa? Inclusão social justa. Se o esporte... Repete de novo, assim, esse finalzinho. Se o esporte é fundamental para ser uma das bases fundamentais para a inclusão social justa. Acho que é aquela questão que você falou das oportunidades que o esporte traz, né? A inclusão social, ela não é só, às vezes as pessoas acham, até falei isso numa outra live, né? A inclusão social, ela não é só quem é deficiente tem uma inclusão social por estar incluindo as pessoas que são deficientes. Qualquer tipo de desigualdade é uma inclusão. Então, pessoas menos favorecidas, você dando oportunidades para elas, você está trazendo essa inclusão social. E o esporte é uma ferramenta, com certeza, de você estar dando a oportunidade para alguém que não poderia, por exemplo, utilizar uma piscina a poder fazer um esporte que relativamente é conhecido como um esporte, digamos assim, caro, ou um tênis, né? Ou qualquer esporte, na verdade. Você às vezes pagar um professor é caro, né? Você pagar professor hoje, você vai fazer escolinha para criança, é caro, né? Então, você ter essa oportunidade, isso é uma inclusão social. Você está disponibilizando, é o que a minha secretaria faz hoje, é dar oportunidades para que mais crianças, jovens, adolescentes possam fazer o esporte, crianças em áreas de vulnerabilidade social, que não teriam acesso, né, a essas estruturas, aos professores, possam ter a chance de fazer o esporte. Então, com certeza, é um grande canal de inclusão social. A minha amiga Nusa, aqui, seguidora, sempre acompanha nossas lives, ela perguntando o que faz um secretário de esporte. É exatamente estabelecendo essas políticas públicas para o desenvolvimento do esporte, né, secretária? É isso. Você tem os secretários municipais, né, que são secretários de cada cidade. Você tem os secretários estaduais, né? E você tem, no caso nosso, que a gente tem o secretário especial do esporte, como se fosse a autoridade máxima do esporte. No Brasil não existe mais Ministério do Esporte, então ele não é ministro. A gente está dentro do Ministério da Cidadania, mas ele é o representante máximo do esporte a nível federal. E dentro da Secretaria Especial do Esporte existem 4 secretarias. Então, existe a minha secretaria, que é de inclusão social, existe uma secretaria, né, o secretário nacional do alto rendimento, que é um outro atleta olímpico, que é o Bruno Souza. Existe a Secretaria Nacional do Futebol, que temos, né, um outro secretário. Existe a Secretaria Nacional do Paradesporto, que quem é o secretário é o Erinaldo Chagas. E temos uma secretaria que ela é de controle de dopagem, né?
é a ABCD, Agência Brasileira de Controle de Dopagem, que a secretária também é uma ex-atleta olímpica, que é a Luísa Parente. Então, cada secretário, a termos a secretário nacional, dentro da esfera federal, tem uma vertente. Os secretários municipais, geralmente, eles têm todas juntas, né? Você é secretário de alto rendimento, de social, de paradesporto, você faz tudo dentro do seu município. Hoje mesmo eu conversei com o Caio Márcio, ex-recordista mundial, né, das provas de borboleta no Brasil, e hoje ele é secretário secretário de esportes de João Pessoa, né? Aí pertinho de vocês. É. E é um super desafio também para ele, né? E ele é isso, um objetivo de você fazer políticas públicas para que o esporte se desenvolva na sua cidade, tanto na base quanto no alto rendimento, né? Alguns secretários vão trabalhar mais a base, vão disponibilizar as estruturas. Por exemplo, às vezes quem está aí, né, no Nordeste, que você tem muita praia, você não precisa de uma estrutura pronta para você, por exemplo, fazer vôlei de praia, beach tênis, beach soccer, enfim, corrida, Aqui, caminhada. potencial grande aqui que nós temos esporte náutico aqui, né, secretário? Esportes náuticos. É que o esporte náutico você ainda precisa de um barco, né? Então, assim, se você não tem um barco, você tem que comprar o barco, né? Relativamente, você tem que ter um custo. Mas alguns esportes, você precisa de uma rede e de uma bola ou de uma raquete, que é um custo relativamente mais baixo. Então, é isso que algumas secretarias municipais têm pouco recurso. Por exemplo, no caso do Caio Márcio, estou falando dele porque eu conversei com ele hoje de manhã. Esse ano ele não tem recurso nenhum, zero. Ele tem nada de dinheiro. Ele vai, por causa que ele está herdando da gestão passada. Então, ele vai fazer um planejamento para que o ano que vem ele tenha recurso, né? E aí você vai articular com outros entes para você, de repente, conseguir recurso a nível federal ou a nível estadual. E conseguir desenvolver o esporte na sua cidade. É justamente isso, você criar políticas públicas para que o esporte melhore na sua cidade. Agradecer a presença aqui na live da campeã olímpica, Érica Coimbra. Obrigado, Érica, pela presença. Legal, aqui. Érica. Uma pergunta aqui, secretária, é lá de Caucaia também, se existe alguma proposta para o terceiro setor, sem precisar de emendas parlamentares. A gente não pode conveniar diretamente com ONGs, né? Tá na lei, né? Então, a gente não consegue fazer direto, a gente não tem esse caminho, né? Na legislação, isso não é possível. A gente pode, enfim, construir a lei de incentivo, consegue, né? Você pode apresentar essas propostas ou você consegue através de emendas parlamentares, mas diretamente a gente não consegue. A Kátia está perguntando como foi a experiência de ser comentarista esportiva. É muito legal, né? Eu adoro falar. Se deixar, eu falo pra caramba. O problema de ser comentarista esportivo é que a gente não tem muito tempo, a gente tem que falar tudo bem rapidinho. Mas é muito legal falar do nosso esporte, né? A gente está divulgando, você está numa rede, né, televisiva que está atingindo milhões de pessoas e trazer a sua experiência, né? Os nossos sentimentos, o que a gente já passou, o que pode estar na cabeça do atleta, quando vai bem, quando vai mal, né? No esporte ele é muito rápido, então você julgar uma pessoa às vezes, por aquele momento, às vezes a pessoa foi mal, tá com a cabeça quente, né, tá chateada, não consegue nem falar direito. A gente trazer um pouco do nosso olhar para a gente, não é defender o atleta, né, mas a gente trazer uma visão de como às vezes o atleta se sente, do que pode ter acontecido. Então, eu acho que você traz essa proximidade com o espectador, por você já ter vivenciado aquilo, você consegue conversar com o espectador e trazer um pouquinho para ele desse sentimento, né? Acho que você humaniza de uma certa maneira assim a transmissão. Então é muito legal. Acho que eu trabalhei em várias emissoras, né? É muito bacana. E de você ter a oportunidade de você estar contribuindo de uma outra maneira, levando o esporte, falando sobre esporte. E, né, eu que nem a gente já falou aqui na live, eu quando era menor, eu vi, né, o meu ídolo competindo e alguém estava falando sobre ele. Então, acho que isso também a gente está trazendo para as crianças que estão assistindo, né, aquela nova realidade. A gente sempre tenta trazer alguma mensagem positiva, né? Eu não esqueço da prova do Michael Phelps na Rio 2016, agora nas Olimpíadas, que ele foi nadar o 200 borboleta e quando ele colocou o óculos, ele tremia, né?
E eu falei, gente, se até o Michael Phelps fica nervoso e treme na hora que ele põe o óculos, tá tudo certo. Todo mundo pode ficar nervoso, não tem problema. Porque eu, pelo menos, era assim, nossa, eu não posso ficar nervosa. Não posso ficar nervosa. E eu não conseguia não ficar nervosa. Até que eu entendi que tudo bem ficar nervosa, que é só você saber controlar o nervosismo, mas que ficar nervosa não era uma coisa tão negativa, assim, tão ruim. Eu tentava controlar meu nervosismo, eu não conseguia. Então é bacana você poder ter essa oportunidade de estar falando isso, né, na televisão, enfim, estar fazendo esses comentários positivos, né, desmistificar até algumas coisas. Então foi muito legal. Secretária, você tem uma boa altura, né? Sua estatura... 1,77. É, 1,77. pronto. Quanto mais alto o nadador, ele tem vantagem na braçada? Não necessariamente, Não? né? A natação como o atletismo são esportes que têm muitas, digamos, modalidades, né? No atletismo você vê, né, arremesso de peso, 100 metros, né? O corredor de 100 metros é completamente diferente de quem corre a maratona. Na natação acontece só fazendo um link, porque às vezes é mais fácil das pessoas. Natação não é tudo igual? Não, natação não é tudo igual, né? A gente tem as provas de velocidade, que é 50 e 100 metros, que daí eu diria que a altura talvez influencie um pouco, né, nessas provas mais explosivas, principalmente nas masculinas. E depois você tem as provas de meio fundo, depois vocês têm as provas de fundos, até você ter as maratonas aquáticas. Hoje, né, os nossos melhores resultados femininos, eles vêm da maratona aquática com a Ana Marcela e com a Poliana Okimoto. A Poliana Okimoto foi a única mulher a ganhar uma medalha olímpica, né, na história da natação. Né? Águas abertas não deixa de ser natação. E a Poliana, se eu não me engano, tem uns 60 e alguma coisa. A Poliana não é uma menina alta. Você pega ela, é uma magricela. E ela é baixa, né? Alguns estilos que são cíclicos também, como borboleta, como peito, a altura também não importa tanto. A gente, por exemplo, teve até hoje a recordista sul-americana Gabriela Silva, também não era uma menina muito alta. A gente tem a Dainara, que também não é uma menina muito alta. Dos meninos, a gente tem alguns meninos que não são muito altos e também se dão bem em algumas provas, como eu falei assim, ou né, de peito, ou de borboleta, ou de medley, ou de provas de fundo. Então, não necessariamente você tem que ser alto para ser um excelente atleta. Assim como, às vezes, no basquete, né? Você pega os armadores que nem sempre são super altos, mas na função dele ele consegue ser uma pessoa de menos estatura, né? Ou um líbero no vôlei, então não necessariamente. Secretária, a expectativa aí para essas Olimpíadas de Tóquio, o desempenho do Brasil, como é que está a expectativa? Eu acho que para todo mundo vai ser uma Olimpíadas muito diferente, né? O que a gente está vivendo hoje é muito surreal, né? É muito difícil para todo mundo, em termos, acho que emocionais, de estar convivendo com tanta morte, né? Com tanta dor, com tanto sofrimento, e você ter que continuar focado treinando, né? Com isso tudo acontecendo. Então, assim, vai ser difícil para todo mundo, né? Está sendo, acho que, difícil para o mundo inteiro. E eu acho que vai ser uma Olimpíadas de muitas surpresas, né? Que você não sabe, às vezes o campeão, né? O cara que era o favorito, pode ser que ele não ganhe. Então eu tenho muita expectativa que assim os atletas que conseguiram se preparar mentalmente melhor, né? Vão conseguir encarar de uma melhor forma, até porque conseguiram se preparar durante a pandemia, né? Não olhando tantas coisas ruins, mas tirando o melhor proveito dessas dificuldades e conseguindo fazer os treinos da maneira que fossem possíveis. Então, eu acho que vai poder ter muitas surpresas positivas. Muitas coisas estão sendo dificultadas em termos de classificação, né? Tem muitos atletas brasileiros que ainda não estão classificados porque não tiveram as competições. Eu tive no Parque Olímpico na sexta-feira passada, fazendo uma visita lá, e eles vão realizar os Jogos Pan-Americanos de Ginástica, tanto a ginástica artística como a rítmica, agora em junho, e é a última seletiva para os atletas se classificarem, né? Então, assim, todas essas coisas diferentes, indecisões que foram criadas, né, por causa da pandemia, acho que vai trazer algo muito um elemento surpresa, digamos assim, diria, né? Porque ninguém sabe como os outros se prepararam. Então, eu acredito que a seleção brasileira, como sempre fez, sempre conseguiu sempre se superar muito. Acho que temos alguns esportes novos, como surf, que acho que, né, a gente tem atletas se destacando.
o skate, eu acho que vai ser, assim, o Brasil tem muitas chances de medalha. É a primeira vez que o skate vai estar disputando. Inclusive, tem uma menina de São José dos Campos, a Pamela, que, né, tá super bem no ranking mundial. A gente tem outros atletas. Acho que o skate pode trazer muitas medalhas. E eu acho que esses esportes novos, né, eles podem trazer esse novo clima, digamos assim. Então, tem muita expectativa com o surf, com o skate, principalmente. E os esportes tradicionais, eu acho que a gente tem muita chance, sim, de fazer bonito. Os amigos aqui da Associação do Stand-Up Paddle tá dizendo que está na torcida pela Vitória Da Lopes Edla, aham. e a Silvana Lima também. Lima. As duas vão estar representando o Brasil. É ótimo, muito Aqui no legal, né? Ceará, as duas. Aham. Eu tive comentando o Pan de Lima, né? Em 2019, e o surf foi um sucesso lá em Lima, né? Eu não conseguia acompanhar as provas ao vivo porque eu estava trabalhando em outros lugares, mas a gente, né, viu realmente assim o pessoal do surf muito unido. Acho que foi uma experiência única lá em Lima, né? O Brasil já está sendo representado por esses grandes atletas, então eu também vou estar na torcida aqui grande por elas e, né, pelos meninos também. E eles estão dizendo aqui que o stand-up paddle está indo para Paris, nas Olimpíadas de Paris, olha que Paris. legal, olha que legal. Espero que o Legal. stand-up paddle também, né, esteja também na Paralimpíada, né? Isso vai ser muito legal. Secretária, durante a sua carreira, acompanhamos que você gostava muito de interagir, de participar de projetos sociais, né? Uhum. Então, agora na sua posição que você está hoje, né, no governo federal, com certeza essa experiência que você traz aí de participar de projetos sociais, agora você pode ajudar ainda mais, né, nessa posição que você está, secretária. Com certeza, eu acho que assim, às vezes o pouco que a gente faz tem uma grande diferença na vida das pessoas. Então eu acho que o que mais eu trago assim dessas experiências que eu tive até junto com meu marido, né, em alguns projetos sociais que a gente fez em São José, é saber que é difícil, saber que não é fácil fazer isso, mas que vale a pena, né? Assim, eu falo, acho que teve até uma pergunta mais cedo, né? De como que eu virei secretária aqui em Brasília, né? E foi um convite que surgiu relativamente assim inesperado, eu não esperava. Nunca tinha feito nada de gestão pública, né? Nunca busquei isso, me interessei por isso. Eu estava muito bem na minha cidade, com duas filhas pequenas, né? Tinha uma de 2 anos quando eu vim para cá. Tudo organizado na minha cidade, tocando a minha empresa que estava indo muito bem. Então, assim, a princípio, eu não teria muitos motivos assim para aceitar o desafio, porque minha vida estava muito confortável, muito boa em todos os sentidos em São José. Mas aí você olha para trás e fala assim, quantas pessoas a gente pode ajudar, né? E um pouco, você sabe que às vezes você não vai transformar todo o Brasil, mas aquele tempo que você vai estar lá, você quer fazer diferença, você quer fazer algo diferente, você quer realmente conseguir fazer o máximo possível daquele tempo que eu estou aqui. Então, isso para mim foi muito forte assim, na minha decisão de saber que vai valer a pena, né? Uma pessoa que a gente ajuda vale a pena, né? Se você puder ajudar 5.000, 10.000, né, 500.000 pessoas, o quanto isso não vale o nosso esforço. Então, acho que porque eu acho que a gente tem que fazer as coisas com amor, né? Não adianta, né? Não é pelo cargo, né? Eu falo assim, para mim, ser secretária, a gente quer ajudar, né? A gente já conquistou, né? Já fomos atletas, eu já fui atleta olímpico, meu marido também, né? Você não tem expectativas de gestão pública. Então, assim, o que você ganha com tudo isso? Você ganha realmente a transformação das pessoas. E eu acho que esse amor que você vivencia, né, quando você ajuda as pessoas, isso você traz, né, no coração de que você realmente está fazendo algo que vai ajudar as pessoas, que vai ser transformador, e que vai valer o esforço, né, que vai valer todo o esforço. Com certeza. Secretária, aqui o pessoal da Barra Mansa Vôlei Feminino está dizendo que pela primeira vez em 30 anos tiveram a oportunidade de ser valorizados e reconhecidos, né? Uhum. E aí eles perguntam se existem muitos pedidos de apoio a escolinhas e equipes. A pergunta deles. Uhum. A gente recebe muita solicitação, né?
Eu falo que se a gente tivesse orçamento para atender todo mundo, seria maravilhoso. E a gente fala assim que nem e o pedido, às vezes, o mais difícil, até linkando com uma das perguntas que foram feitas, sempre faço questão de bater nesse ponto, é que nem sempre as prefeituras ou os governos de estado estão preparados para conseguir receber esse recurso, utilizar, fazer, né, todo o projeto na plataforma Mais Brasil. Você tem todo uma construção do plano de trabalho, onde você tem que colocar todas as metas, e depois você tem que prestar conta de tudo isso. Então, é algo, de uma certa maneira, burocrático. Tem que ser, né? Você tem que ter tudo detalhado, tudo acompanhado, até porque é um recurso público. Então, às vezes, a gente tem até recurso. A gente fala, por exemplo, se a gente, por exemplo, tem 10 milhões para ser utilizado e a gente tem 10 milhões em proposta, vai 2 para cá, 2 para cá, né? Divide 5 de 2. Estou dando um exemplo. 20% daqueles, né, duas parcerias daquelas não vão conseguir formalizar, né, por dificuldade de documentos, por dificuldades de você conseguir realmente conseguir colocar os documentos na plataforma ou de você construir o projeto. Então, a gente sempre tem que ter pelo menos uns 30% a mais para a gente conseguir executar o nosso orçamento. Então, geralmente, é difícil para as entidades, para os proponentes, que a gente fala, para os proponentes específicos, né, receber esse recurso. Mas a gente recebe bastante solicitação, com certeza, né? Eu acho que... e a gente acha que é importante isso, né? Eles pelo menos entenderem que existe esse caminho, existe o caminho das emendas parlamentares. Acho que é importante você conseguir, né, como município, saber que existem esses caminhos, que antigamente, né, às vezes as coisas eram mais difíceis de você chegar até essa esfera, mas hoje a gente está dando essa oportunidade e abrindo realmente para que pelo menos seja analisado, né? Com certeza. Secretária, nós vamos completar agora 1 hora de live. Então, já estamos aqui encerrando. Quando completa 1 hora, o Instagram corta, né? Antes de passar para as suas considerações finais, eu quero dar alguns avisos aqui, por gentileza. Quem está nos assistindo, quem não segue ainda a secretária Fabiola Molina, vão lá, segue, acompanha aí todas as postagens dela, do trabalho e também da família, que são muito lindas as suas postagens com as famílias, com a família, com as filhas. É realmente muito legal. A gente é mãe coruja. E quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir e acompanhar toda a nossa programação com entrevistas, com muito conteúdo, diversos temas. E já deixar o convite. Na próxima quinta-feira, vamos receber aqui no Diálogo Aberto Maitê Proença. Maitê Proença vai estar conosco aqui, falando da sua carreira, momentos marcantes, projetos, enfim. Sejam todos bem-vindos. E, secretária, eu vou tirar aqui os comentários bem rapidamente para a gente tirar aqui um print aqui, por gentileza, tá? Tá bom. Para registrar aqui a nossa live. Pronto. E fica o convite, secretário, numa oportunidade aí, quando essa situação melhorar um pouco aí, fica o convite para vir aqui a nossa Fortaleza, né? Obrigada, eu te agradeço. Conhecer aqui, se puder, descansar um pouco, conhecer os nossos projetos também, enfim. Seja muito bem-vindo. Ótimo, e vocês também são muito bem-vindos. Você que é chefe de gabinete aí do secretário de Esportes, né? Exatamente, é. Também vão estar com as portas abertas aqui, aqui em Brasília, na Secretaria Especial do Esporte. Podem marcar uma agenda que a gente com certeza vai receber vocês, receber muito bem. Muito obrigado. Secretário, uma mensagem final aí que quem está assistindo aqui, por gentileza? Acho que é uma mensagem do esporte a gente ter coragem nas coisas, né? A gente saber que as dificuldades vão vir, como eu falei no começo, mas a gente ter coragem de enfrentar, dar o primeiro passo. Acho que sempre dar o primeiro passo é sempre muito difícil. Então, o que você está querendo fazer, dê aquele passinho. Não assim, mas eu vou tentar isso. Não tem que ter vergonha, tem que dar o primeiro passo, né? E tentar sempre. Acho que isso é super importante. Acho que existem muitas pessoas do bem querendo fazer o bem, a gente olhar com esse olhar positivo, né? Não ficar só falando mal do Brasil, só detonando o Brasil isso, Brasil aquilo. Tem pessoas boas, tem pessoas, né, que querem fazer,
Então, a gente olhar para esse lado positivo e se unir, né, para o Brasil dar certo. O Brasil vai dar certo se depende de cada um de nós. Então, a mensagem é essa. Com certeza. Essa live aqui com a secretária Fabíola Molina ficará salva aqui no Instagram Diálogo.aberto e também será também salvo também lá no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube tem um link aqui na bio aqui do Instagram, tem um link para o YouTube. Todas as nossas entrevistas ficam salvas aqui e também no YouTube, tá? Muito obrigado, secretária. Que Deus abençoe aí seu trabalho. Parabéns, tá? E com certeza aí o esporte brasileiro honrando cada brasileiro aí com grandes vitórias, grandes conquistas, né? E o esporte realmente faz a diferença na vida das pessoas e das famílias. Legal, Rodrigo. Obrigada, parabéns para vocês também. Deus abençoe vocês. Agradecemos a todo mundo aí que esteve nos acompanhando, nos dando mensagens de incentivo, né? É muito bom a gente se incentivar um ao outro. E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Boa noite. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.